Resumo de direito constitucional. Ordem social. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Artigo 194, confira 88. Princípios constitucionais da Seguridade Social: universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, irredutibilidade do valor dos benefícios, equidade na forma de participação no custeio, diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social, caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Financiamento da Seguridade Social. Art. 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais, e do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. B. A receita ou o faturamento. C. O lucro. Segunda, do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social. Terceira, sobre a receita de concursos de prognósticos. Quarta, do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. Asterisco, nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Asterisco, as contribuições sociais para a Seguridade Social só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado. Elas não obedecem ao princípio da anterioridade. Asterisco, as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Previdência Social. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória. A Previdência destina-se a proteger uma série de riscos sociais. Asterisco, a Confira 88 prevê o salário família e o auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Artigo 201, segundo. Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados, na forma da lei. Artigo 201, terceiro. É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência. Artigo 201, quinto. Saúde. Segundo o artigo 196, confira 88, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Asterisco, a saúde é direito de todos, independentemente de contribuição. As ações e serviços públicos de saúde são de relevância pública. Por isso, a regulamentação, fiscalização e controle das ações e serviços públicos de saúde cabe ao Estado, poder público. No entanto, a execução das ações e serviços de saúde cabe ao poder público e, também, à iniciativa privada, pessoas físicas e jurídicas de direito privado. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, SUS. São 3 as diretrizes de organização do SUS: descentralização, com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral,
com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Asterisco, é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Asterisco, é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Os gestores locais do SUS poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. Artigo 198, 4º. Asterisco. Emenda Constitucional número 120 de 2022, o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, que não será inferior a 2 salários mínimos, fica sob responsabilidade da União, e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. Assistência Social. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Os objetivos da assistência social são os seguintes: artigo 203, e a 6ª proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei, a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Diretrizes para as ações de assistência social, descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social. Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Educação. Cultura e desporto. Da educação à educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Artigo 205. Princípios do ensino. Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2ª, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 3ª, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 4ª, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas. 6ª, gestão democrática do ensino público, na forma da lei. 7ª, garantia de padrão de qualidade. 8ª, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal. 9ª, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Asterisco. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: cumprimento das normas gerais da educação nacional e 2. Autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Asterisco. Súmula vinculante número 12. A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no artigo 206. 4ª. Da confira às universidades gozam de autonomia didático-científica.
administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Deverão, ainda, obedecer ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e inovação. É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei. Efetivação do direito à educação. Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Segunda, progressiva universalização do ensino médio gratuito. Terceira, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Quarta, educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 anos de idade. V. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Sexta, oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Sétima, atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Asterisco. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Asterisco. Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Níveis de ensino. Estados e DF, ensino médio. Estados e DF, municípios, ensino fundamental. Municípios, educação infantil. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do Plano Nacional de Educação, artigo 212. Terceiro. Asterisco, Emenda Constitucional número 108 de 2020. O padrão mínimo de qualidade considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência o custo-aluno-qualidade, CAQ, pactuados em regime de colaboração na forma disposta em lei complementar, conforme o parágrafo único do artigo 23 da Constituição. Asterisco, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas. A União aplicará, anualmente, nunca menos de 18%, e os Estados, o Distrito Federal e os municípios 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. Artigo 213, segundo. Da cultura. Acesso à cultura. Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Primeiro, o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Asterisco. A Confira 88 consagrou uma concepção multiculturalista, na medida em que evidencia a importância dos diversos grupos étnicos na formação da cultura brasileira. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual. Segundo o artigo 216, Confira 88 constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. A Confira 88 determinou o tombamento de todos os documentos e sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais. Asterisco.
O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na Política Nacional de Cultura e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura. Asterisco. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão seus respectivos sistemas de cultura em leis próprias. Do desporto segundo o artigo 217, confira 88, é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como o direito de cada um. Princípios, autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto à sua organização e funcionamento. Prioridade dos recursos públicos para o desporto educacional e, em casos específicos, para o desporto de alto rendimento. Tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional. Proteção e incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. Segundo o artigo 217, primeiro, o Poder Judiciário somente admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei. Trata-se de um caso de jurisdição condicionada. Ciência, tecnologia e inovação. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado. A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica, artigo 218, 5º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada, para a execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente beneficiário, na forma da lei. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, STI, será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. As normas gerais do STI serão objeto de lei federal. Da comunicação social segundo o artigo 220, caput, confira 88, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Nesse sentido, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio, artigo 220, 5º. Restrição a estrangeiros, art. 222. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no país. Primeiro, em qualquer caso, pelo menos 70% do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverá pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação. Segundo, a responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, em qualquer meio de comunicação social. Terceiro, os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão observar os princípios enunciados no artigo 221, na forma de lei específica, que também garantirá a prioridade de profissionais brasileiros na execução de produções nacionais. Quarto, lei disciplinará a participação de capital estrangeiro nas empresas de que trata o primeiro. Quinto, as alterações de controle societário das empresas de que trata o primeiro serão comunicadas ao Congresso Nacional. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal. O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional.
O prazo da concessão ou permissão será de 10 anos para as emissoras de rádio e de 15 anos para as emissoras de televisão. Asterisco. A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, 2/5 do Congresso Nacional, em votação nominal. Do Meio Ambiente segundo o artigo 225, confira 88. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Asterisco. O direito ao meio ambiente é um direito de terceira geração. Na DI número 4983-CE, o STF declarou a inconstitucionalidade de lei estadual que regulamentava a vaquejada como atividade desportiva e cultural. Em reação legislativa, o Congresso Nacional editou a S. número 96 de 2017, segundo a qual não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, registradas como bem de natureza e material integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Com o objetivo de proteger o meio ambiente, determina a Constituição que aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. Artigo 225, segundo. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Artigo 225, terceiro. É possível, portanto, a responsabilização penal de pessoa jurídica em razão de dano ao meio ambiente. Asterisco. Segundo o STF, é admissível a condenação de pessoa jurídica pela prática de crime ambiental, ainda que absolvidas as pessoas físicas ocupantes de cargo de presidência ou de direção do órgão responsável pela prática criminosa. Re 548, 181. A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal mato-grossense e a zona costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Artigo 225, quarto. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Artigo 225, sexto. Família, criança, adolescente, jovem e idoso. A família é a base da sociedade, por isso, tem especial proteção do Estado. Segundo a doutrina, a Confira 88 consagrou uma pluralidade de modelos de família, abrangendo as uniões estáveis e as famílias monoparentais. Segundo o STF, as uniões homoafetivas também são entidades familiares. O casamento é civil e gratuita a sua celebração. O casamento religioso tem efeito civil, nos termos das leis. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Asterisco. A adoção será assistida pelo poder público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. Asterisco. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Asterisco. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, estando sujeitos às normas da legislação especial. Segundo o artigo 230, confira 88, a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Aos maiores de 65 anos, é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.
Índios segundo o artigo 231, confira o 88, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Asterisco. Os índios têm apenas a posse das terras tradicionalmente por eles ocupadas. A propriedade dessas terras é da União, artigo 20, confira 88. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação nos resultados da lavra, na forma da lei, artigo 231, terceiro. É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo ad referendum do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que põe em risco sua população, ou, no interesse da soberania do país, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo, artigo 232. Vamos agora para as questões. Sendo um conjunto de ações integradas entre o Estado e a sociedade, a Seguridade Social caracteriza-se por possuir caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados. Constitui fonte de financiamento da Seguridade Social a arrecadação de contribuições sociais do importador de bens ou serviços do exterior. Por força da regra da contrapartida, os benefícios e serviços da Seguridade Social somente poderão ser criados, majorados ou estendidos se existente a correspondente fonte de custeio total. Trata-se do princípio da preexistência do custeio em relação aos benefícios e serviços. Para a criação, majoração ou extensão de um benefício ou serviço, será necessário que exista a correspondente fonte de custeio total. Sobre a receita de loterias, apostas e sorteio de números incidirá contribuição social destinada a financiar a Seguridade Social, sendo assim, o artigo 195, terceira, da Confira, 88 prevê como fonte de financiamento da Seguridade Social a receita de concursos de prognósticos. Esse dispositivo foi regulamentado pelo artigo 212, primeiro, do Decreto no 3.438/99, Regulamento da Previdência Social, segundo o qual, consideram-se concurso de prognósticos todo e qualquer concurso de sorteio de números ou quaisquer outros símbolos, loterias e apostas de qualquer natureza no âmbito federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, promovidos por órgãos do poder público ou por sociedades comerciais ou civis. O serviço público deve se orientar na estruturação da Seguridade Social pelos seguintes objetivos, entre outros, equidade na forma de participação no custeio e caráter democrático e descentralizado da administração. Por ser uma sociedade instituída na divisão sociotécnica do trabalho, a ordem social, nos moldes previstos na Confira, considera o trabalho um valor ético constitucional e um direito e dever de todos, sendo a renda um produto do trabalho social, sendo assim, segundo o artigo 193, confira 88, a ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. O dever do Estado de prestar assistência social a quem dela necessite independe da comprovação de contribuição à Seguridade Social, pois, a assistência social será prestada a quem dela necessitar independe de contribuição à Seguridade Social. Os objetivos da Seguridade Social incluem a universalidade da cobertura e do atendimento, a equidade na forma de participação no custeio e a diversidade da base de financiamento. A execução das ações de vigilância sanitária e de saúde do trabalhador é atribuição do SUS, pois, de fato, compete ao SUS executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador, artigo 200, segunda, confira.
Procurador do Município de Fortaleza, 2017, a rede privada de saúde pode integrar o Sistema Único de Saúde, de forma complementar, por meio de contrato administrativo ou convênio, pois, reza o artigo 199 da Constituição que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. As instituições privadas podem participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Art. 198. Quartos gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, descentralização com direção única em cada esfera de governo e participação da comunidade são diretrizes que devem integrar as ações públicas de saúde. No âmbito da saúde, existe proibição constitucional para o repasse de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Sendo assim, de fato, a Confira 88 proíbe o repasse de recursos públicos para auxílio ou subvenção às instituições privadas com fins lucrativos. Os gestores locais do SUS poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, porém caberá à legislação federal dispor sobre o regime jurídico e o piso salarial profissional nacional de tais agentes. Sendo assim, é o que está previsto no artigo 198, 4º e 5º, Confira 88. Os agentes comunitários de saúde poderão ser admitidos por meio de processo seletivo público, cabendo à lei federal dispor sobre seu regime jurídico e piso salarial nacional. A assistência social, ao contrário da previdência social, é prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Os benefícios da assistência social são concedidos independentemente de qualquer contribuição. Constitui um dos objetivos da assistência social a garantia de um salário mínimo de benefício mensal ao portador de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Pessoas físicas ou jurídicas que degradarem o meio ambiente poderão sofrer sanções penais, civis e administrativas. Sendo assim, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Artigo 225, 3º, Confira. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado um direito fundamental de terceira geração, em razão de ser baseado no interesse comum que liga e une as pessoas e ter caráter universal. De fato, o direito ao meio ambiente é considerado um direito de terceira geração, por tutelar interesse comum das pessoas. O direito à integridade do meio ambiente é típico direito de terceira dimensão e constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, pois o direito ao meio ambiente é um direito de terceira geração. Segundo a Confira 88, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos, ou seja, trata-se de prerrogativa de titularidade coletiva. Procurador do Município de Fortaleza, 2017, os municípios devem atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, ao passo que os estados devem atuar prioritariamente no ensino fundamental e no médio, pois os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, enquanto os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Artigo 211, 2º e 3º, Confira. O Estado deve garantir educação infantil em creches e pré-escolas às crianças de até 5 anos de idade. A Confira estabelece que os entes da Federação devem organizar, em regime de colaboração, seus sistemas de ensino, cabendo aos Estados atuar, prioritariamente, no ensino fundamental e no ensino médio. Sendo assim, segundo o artigo 211, Confira 88, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Os Estados e o Distrito Federal irão atuar prioritariamente no ensino fundamental e médio. Os municípios, por sua vez, irão priorizar o ensino fundamental e educação infantil. É direito público subjetivo das crianças de até 5 anos de idade o atendimento em creches e pré-escolas, não havendo que se falar sobre a falta de recursos orçamentários.
A educação é um dever do Estado e da família, e não exclusivo do Estado. Além disso, ela será promovida com a colaboração da sociedade. O preparo da pessoa para o exercício profissional e da cidadania é um dos objetivos da educação, consoante fundamentos norteadores da República Federativa do Brasil, pois, segundo o artigo 206, confira 88, a educação visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Em relação à organização da educação brasileira, a Confira estabelece que a União, os Estados, o DF e os municípios organizarão seus sistemas de ensino em regime de colaboração, cabendo aos municípios atuar, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil, pois, segundo o artigo 211, confira 88, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Aos municípios cabe atuar, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil. A cobrança de matrícula como requisito para que o estudante possa cursar a Universidade Federal viola disposto da Confira, pois, embora configure ato burocrático, a matrícula constitui formalidade essencial para que o aluno tenha acesso à educação superior, pois, e fato, a súmula vinculante número 12 veda a cobrança de taxa de matrícula em universidade pública, embora a matrícula seja formalidade essencial para o acesso à educação. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da existência de direito subjetivo público de crianças de até 5 anos de idade ao atendimento em creches e pré-escolas. A referida Corte consolidou, ainda, o entendimento de que é possível a intervenção do Poder Judiciário visando a efetivação desse direito constitucional, pois, de fato, as crianças de até 5 anos têm direito público subjetivo ao atendimento em creches e pré-escolas. Para efetivar esse direito, é cabível a intervenção do Poder Judiciário. A Confira dispõe que é direito público subjetivo o acesso ao ensino obrigatório e gratuito, sendo que a sua oferta irregular ou não oferecimento pelo poder público é responsabilidade da autoridade competente. Em relação à organização da educação brasileira, a Confira estabelece que a União, os Estados, o DF e os municípios organizarão seus sistemas de ensino em regime de colaboração, cabendo aos municípios atuar, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. Portanto, 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. A Carta Magna determinou o tombamento de todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Conforme a Confira, o Estado é responsável por garantir o direito à cultura e o acesso às fontes da cultura nacional. Sendo assim, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Artigo 215. Confira. Aplica-se ao Sistema Nacional de Cultura o princípio da complementaridade nos papéis dos agentes culturais, sendo assim, um dos princípios do Sistema Nacional de Cultura é o da complementaridade nos papéis dos agentes culturais. O multiculturalismo se faz presente nos dispositivos constitucionais que tratam da proteção da cultura, a exemplo da previsão concernente à obrigação do Estado de proteger as manifestações culturais dos diferentes grupos sociais e étnicos, incluindo indígenas e afro-brasileiros, que formam a sociedade brasileira. Sendo assim, a concepção de uma cultura marcada pela diversidade é verificada em vários dispositivos da Constituição. A Constituição Federal em vigor apresenta nítida ampliação da concepção de patrimônio cultural, valorizando a pluralidade cultural, num contexto de busca de concretização de cidadania e de direitos culturais. Sendo assim, de fato, a Constituição concebe o patrimônio cultural como resultado da diversidade de grupos formadores da sociedade brasileira, buscando a concretização dos direitos culturais. O inventário, a desapropriação e o tombamento são formas de proteção do patrimônio cultural brasileiro. De fato, a Justiça Desportiva é órgão de natureza administrativa, não integrando o Poder Judiciário. No entanto, ela não julga em caráter terminativo, pois será possível recorrer ao Poder Judiciário, após esgotadas as instâncias administrativas da Justiça Desportiva.
A Confira assegura a gratuidade dos transportes coletivos urbanos aos maiores de 65 anos. De fato, a Constituição prevê a gratuidade dos transportes coletivos urbanos aos maiores de 65 anos. De fato, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. No entanto, não é necessário, para isso, que sejam cumpridos outros requisitos. É dever constitucional da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Sendo assim, isso é exatamente o que prevê o artigo 227, confira, 88. A família, a sociedade e o Estado têm o dever constitucional de dar tratamento absolutamente prioritário à criança, ao adolescente e ao jovem, garantindo-lhes o acesso a diversos direitos fundamentais. O planejamento familiar é de livre decisão do casal. No entanto, o Estado pode, sim, propiciar às famílias acesso a recursos científicos associados à prevenção da gravidez. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Segundo a Carta Magna, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. A Constituição veda que haja medidas coercitivas no planejamento familiar, não que o Estado participe deste. Cabe ao Estado, respeitada a decisão do casal, propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse planejamento. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. O princípio da proibição de estorno determina que o administrador público não pode transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria econômica para outra ou de órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. O princípio da proibição de estorno está contido no artigo 167, 6ª, CRFB. Art. 167. São vedados, 6ª, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Porém, existe exceção ao princípio da proibição de estorno. Artigo 167, 5, CRFB. Art. 218, terceiro, da Confira 88, o Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. O Estado, por meio de lei, deve apoiar e estimular as empresas que investam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao país, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. O mercado interno integra o patrimônio nacional e deve ser incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico da população. O artigo 218, segundo, a pesquisa tecnológica deve voltar-se preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. Permitida a participação de capital estrangeiro em empresa jornalística ou de radiodifusão, desde que pelo menos 70% do capital total e do capital votante dessas empresas pertença, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Pelo contrário, a referida emenda deu nova redação ao artigo 222 da Constituição Federal, prevendo, para os brasileiros naturalizados, uma restrição. Estes só poderão ser proprietários desse tipo de empresa quando a naturalização tiver ocorrido há mais de 10 anos. É possível a participação de capital estrangeiro, desde que pelo menos 70% do capital total e do capital votante dessas empresas pertença, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos.
A Confira consagra a propriedade de empresa jornalística, de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de maneira privativa, aos brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, ou às pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras que tenham sede no país. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingresso em juízo em defesa de seus direitos e interesses, competindo à Justiça Federal processar e julgar os crimes relacionados aos direitos dos índios, sendo assim, segundo o artigo 232, os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. É competência da Justiça Federal processar e julgar as disputas sobre direitos indígenas. Os índios não têm o usufruto exclusivo das riquezas do subsolo. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, incluídas no domínio constitucional da União Federal, são inalienáveis, indisponíveis e insuscetíveis de prescrição aquisitiva, sendo assim, o artigo 20-X da Carta Magna inclui entre os bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. O artigo 231 da Confira reconhece aos índios os direitos originários sobre essas terras, em seu quarto, determina que elas são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis. A propriedade das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios é da União. Aos índios, cabe apenas a posse dessas terras. A remoção dos grupos indígenas ocorre em duas situações distintas. Artigo 231, 5º. Confira ad referendum do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que põe em risco sua população. 2. Após deliberação do Congresso Nacional, no interesse da soberania do país. Perceba que o referendo do Congresso vai ocorrer somente em caso de remoção por motivo de catástrofe ou epidemia que põe em risco a população indígena. Vou ficando por aqui, espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.